Aumento do Auxílio Brasil, R$ 400, deixar ele permanente, vários temas que estão sendo debatidos na Câmara dos Deputados. A medida provisória do benefício extraordinário já entrou em pauta 3 vezes e não foi votada, e você vai entender o que é a votação principal, quais que são as votações para aumentar o valor, para tornar os 400 permanente, ou até mesmo para aumentar para 600 e outros valores. Sim, isso está em debate, pode ser votado. Muita gente não está falando sobre isso e eu vou te explicar por quê. Tudo muito rápido para que você entenda o que deve ser votado, o que você deve ter atenção e tudo sobre essas últimas notícias que podem impactar significativamente o Auxílio Brasil. Então preste muita atenção nesse vídeo, não esqueça de deixar o like e fazer a inscrição. Vindo aqui para nossa tela, já saiu no site da Câmara dos Deputados, plenário pode votar aumento extraordinário para o Auxílio Brasil. Aumento para R$ 400. Mas não é o que já está acontecendo? Sim. O que vai ser votado, pessoal? A medida provisória do benefício extraordinário. Então, o texto principal é o que é agora. Um complemento até R$ 400 até dezembro de 2022. Ou seja, exatamente o que está acontecendo agora. Mas como que não foi mudado? Olha só, como que isso nunca foi votado? Votação simples não muda os valores. Por quê? Apenas votar não significa nada. E eu te explico por quê. Esse projeto aqui chegou lá no dia 7 de dezembro de 2021. Esse foi o projeto, a medida provisória que instituiu esse benefício extraordinário. Até agora está sendo pago com base nessa medida provisória. Só que medidas provisórias têm um prazo para serem votadas. E esse prazo é até o dia 16 de maio de 2022. Então, olha só. Até o dia 16 de maio de 2022... a Câmara dos Deputados precisa votar essa medida provisória. E se votarem e aprovarem essa medida provisória como ela é, não muda absolutamente nada. É o que é agora. Então, se só votar o texto da medida provisória, segue esses R$ 400 só até dezembro. E aí muitos perguntam, tá, mas não pode mudar o valor? Pode. Várias coisas podem mudar. Por quê? 51 emendas foram apresentadas. O que é uma emenda? E aqui eu trouxe um exemplo. Quando você entra lá no projeto, dá para ver emenda 1, emenda 2, de cada um dos deputados que fez essas alterações. Emendas é como se fosse um deputado, como se fosse você. Você olha um texto, eu concordo 80% com esse texto, mas eu quero mudar tal parágrafo. E entre os parágrafos que podem ser mudados, tem o parágrafo do valor, tem o parágrafo que é só até dezembro. Tudo isso, deputados fizeram emendas para mudar. E aí tem duas votações que a gente tem que, dois caminhos de votação que a gente tem que levar em consideração. Eles podem aprovar o texto da medida provisória ou aprovar o texto da medida provisória junto com alguma dessas emendas. Então eles vão votar uma por uma. Por exemplo, emenda 1 do deputado federal João Daniel, do PT. Essa emenda diz que vai mudar o parágrafo X, que o auxílio, não sei qual que é a emenda dele, mas que esse auxílio vai ficar em 400, esse benefício extraordinário, mas vai ser permanente. Aí os deputados vão deliberar sobre isso, se vão votar positivamente ou negativamente, se vão aprovar ou não essa emenda. E aí isso altera o texto da medida provisória. Então, a medida provisória em si não muda nada. O que muda é a votação das emendas. Ou seja, se eles aprovarem alguma emenda que altera algum desses pontos, e tem emenda para tudo. Para aumentar valor, tem emenda para deixar permanente, para não ser até só dezembro, tem emenda para que seja pago para todos do cadastro único, tem várias emendas lá. Mas o que depende disso? Delas serem aprovadas. E eu te provo que não é prioridade votar isso. Dia 5 de abril, esteve no plenário, matéria não apreciada em face do encerramento da sessão. Tinha outras prioridades, eles não votaram. 6 de abril, matéria não apreciada em face do encerramento da sessão. 7 de abril, hoje, matéria não apreciada em face do encerramento da sessão. Ou seja, eles vão lá, colocam na pauta, só que tem outras prioridades. Isso não é prioridade para eles. Por quê? Porque a tendência é que eles apenas votem essa medida provisória por conta desse prazo de 16 de maio que eles têm para votar. Então eles vão votar essa medida provisória para ela não perder validade. Então, por uma obrigação. Mas se dependesse deles, eles nem iriam votar e nem apreciar essas emendas aqui. Por quê? É interessante mudar a medida provisória? O principal, na minha visão, é tornar permanente. A gente não pode ficar com esse benefício extraordinário que complementa o Auxílio Brasil para chegar até R$ 400 só até dezembro.
E 2023, quem garante algo? Adianta aumentar o valor? Apenas mudar o valor não, porque não muda o orçamento, ou seja, vai ser o mesmo dinheiro para o auxílio, algumas famílias vão ganhar mais e outras vão ter que ser retiradas do programa porque não tem dinheiro. Então, na minha visão, é tornar esse benefício de 400 permanente. Não adianta a gente aumentar e ser só até dezembro. Isso é uma pauta muito importante, eu falo muito aqui no canal sobre isso, acho que é o único canal que fala toda semana sobre isso. Só que como que pensa a situação e oposição? O governo e quem quer ser o governo? O governo pensa o quê? Você acha que se o presidente Jair Bolsonaro visse um cenário que a Câmara dos Deputados vai pegar a medida provisória dele, que vai só até dezembro, e vai tornar permanente, vocês acham que ele ia deixar a Câmara dos Deputados fazer isso? Porque o que eles fazem? Lá nos partidos, eles contam quantos votos que tem para aprovar ou não isso. Então eles já sabem mais ou menos se vai ou não. Se eles soubessem que os deputados iam tornar isso permanente ou aumentar o valor, de qualquer forma o governo ia ter que pagar. Então ele mesmo ia fazer isso. Ou seja, ganhar o crédito disso. E eu não estou julgando valor aqui. É política pura. Porque aí vem a situação da oposição. Se faz agora deixar os 400 permanente, o que a oposição vai prometer na campanha? Aqueles candidatos que vão chegar na campanha e prometer, olha, 400 só até dezembro, mas se eu for eleito, vai ser permanente. Se isso fosse mudado agora, esses aí perderam esse discurso. Se isso for mudado pelos deputados, o governo atual não vai conseguir dizer que eles fizeram, porque foi os deputados que mudaram. Então, quem que tem interesse em fazer isso agora? Quantos deputados você viu falando sobre a urgência disso, de votar isso? Na minha visão, essa matéria é extremamente urgente, porque o benefício extraordinário vai só até dezembro, em 2023, incerteza? Não, isso tinha que ser votado. 3 dias já na pauta e não votaram. Então, pode mudar o valor? Pode tornar permanente? Pode. Mas vocês acham que eles vão fazer isso num cenário em que sequer é prioridade para eles votarem o texto da medida provisória e ainda tem que aprovar uma emenda para alterar a medida provisória? Tem toda uma tramitação sobre isso. É provável que eles aprovem o texto cru da medida provisória, que mantém os 400 só até dezembro. Espero que isso mude. Espero que alguns deputados que sempre falam de auxílio, vamos falar disso então. Vamos pressionar para que isso seja votado. Não estou vendo ninguém falando sobre isso. Parece que essa votação não existe. Tem que ser pressionado. E é esse o cenário. Agora você entende o que está em jogo nesse momento. Tem um texto que mantém exatamente como está e que precisa ser votado só por burocracia. E tem alterações desse texto que podem ser votadas e tornar ele permanente, pode aumentar o valor, pode fazer várias questões. Quero saber a sua opinião sobre isso ali nos comentários, sobre esse absurdo de 3 dias já em pauta e não ser sequer avaliado pelos deputados. Gostou dessa explicação? Então deixa o like e faça a inscrição. Muito obrigado e até a próxima!